agradecer o convite, a oportunidade que essa militância da região dos Lagos, que é uma militância coletiva, mas que eu vou consubstanciar na pessoa da doutora Margarete, que é membro da nossa comissão, uma reunião tão bela. O meu amigo Marcelo Dias, presidente dessa comissão, ele estava falando, estava aí, já colocou, eu não preciso mais colocar, sobre a história, os passos com os quais nós chegamos aqui. Mas essa imagem, né, sobretudo essa imagem, ou essa, como não gostam os cineastas, essa imagética da entrada dos quilombolas na sede da OAB, me trouxe a sensação de que está começando a acontecer alguma coisa de muito diferente. Ontem, foi quinta-feira, eu não lembro se foi quinta ou quarta, porque a nossa agenda é frenética, eu estive no ato público da OAB do Rio de Janeiro, importante para tratar de terceirização, crítica à propositura legislativa de terceirização, e é claro, como procurador do trabalho, eu sou contra isso. E vendo, Marcelo, assim, eu não estou aqui estabelecendo, eu só estou estabelecendo um contrapasso do movimento, dos acontecimentos do nosso país. Vendo aquela reunião da OAB, e vendo essa reunião da OAB, nós começamos a perceber que quando o presidente Marcos Vinícius, ele disse que entraram 39 mil advogados negros nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, em todo o Brasil, porque, é claro, não resta a menor dúvida, a OAB é uma entidade em transformação e também, é claro, com todas as contradições decorrentes de um processo de transformação. Eu vejo um pouco aqui, assim, aquela imagem simbólica eu quero dizer o seguinte, daquelas igrejas onde o pastor Martin Luther King realizava as suas pregações, a igreja lá da Rua Decker e a igreja do Sul. Porque vejam, gente, essa questão, é muito importante isso também, que eu quero colocar aqui. Já a humanidade já assistiu, muita tristeza, muito genocídio, muita morte em nome de Deus. Né? Quando se existe um Deus, se existe um Olorum, é claro que não é isso que ele quer. É claro que ele quer a irmanação, é claro que ele quer a festa de congraçamento dos povos, que é pelo que nós estamos lutando. E eu estou dizendo isso porque é claro também que aquela igreja do sul dos Estados Unidos, onde professava o Martin Luther King, era muito diferente da igreja branca da própria América naquele período. Era uma outra igreja. Mas assim, o que tem de parecido é essa ideia de se estar irmanados, de se estar juntos no mesmo ideal. Naquele momento, quem começou aquilo tudo foi a coragem, nos anos 50, da Rosa Parks, de deixar de sentar atrás, de
ceder o seu lugar para uma pessoa branca e, obviamente, que ela foi presa porque as leis segregacionistas impunham essa diferença, essa humilhação, na verdade, às pessoas negras e que começaram a ser rejeitadas naquele momento, né? Quando eu falo em direito do oprimido, versus, em contraposição a um direito do opressor, o Luther King ele se referia às leis injustas, ele se referia a duas ordens de leis justas que deveriam ser cumpridas, e ali ele estava se referindo às decisões da Suprema Corte em direção à integração, e as leis injustas, em relação às quais ele pregava uma desobediência civil, que é o direito do oprimido, que eu já vi escrito nesse livro, mas que numa Constituição democrática fica difícil você referenciar, e mais recentemente a obra, a tradução do Carlos Alberto Medeiros, da autobiografia do Luther King, me deu esse referencial prático para que se possa identificar claramente o que é o direito do oprimido e o que é o direito do opressor. É claro que essa imagética, ela não é imagem, mas ela é o espírito do primeiro grande movimento social, do primeiro grande projeto de Brasil, que veio a ser o Quilombo dos Palmares. Vejam, Jane, Ivone e todos os mais militantes desse movimento quilombola, o que teriam sido os quilombos, se não a expressão daquela última ratio de liberdade, né? Quer dizer, num momento em que a humanidade, as relações humanas eram muito mais opressivas do que são nos nossos dias, de uma forma geral. Eu não estou me referindo apenas à escravidão. Ora, para humilhar a cultura dos povos colonizados, para humilhar a cultura dos povos colonizados, é muito comum, principalmente em sala de aula, as pessoas que são estudantes das áreas das ciências sociais, das ciências humanas, uma referência muito depreciativa, muito demeritória dos povos indígenas que originariamente ocupavam essas terras, dos povos indígenas do que nós chamamos de América pré-colombiana. Uma das principais imagens assim para depreciar, para detratar, para destruir de vez a alma, o espírito e a cultura daquele povo, é se referir a um canibalismo que eu não quero discutir aqui, se o propósito não é esse, mas eles são canibais, que é coisa pior do que isso. Gente, nesse mesmo período em que se apontavam os povos da América pré-colombiana como canibais, as mulheres, a Igreja Católica concentrava todo o poder, inclusive o poder de cura, ou seja, ela era o Estado e a ONU ao mesmo tempo, vamos dizer assim, e a própria Igreja, vamos dizer assim. Mas tinha uma situação que os padres homens, Margarete, não tinham controle. Ao menos uma questão, ao menos uma situação estava sob fora de controle dos padres homens, que era o parto. Com relação ao parto,
Kátia, com relação ao parto, as mulheres só conversavam entre si. E isso gerava uma desconfiança muito grande nos padres, porque era uma modalidade de empoderamento das mulheres sobre a qual eles não tinham controle. Ora, e o que se começou a identificar? São as bruxas. Né? Então vejam, as bruxas, que eram mulheres parteiras, que eram pessoas que professavam outras religiões, na própria Europa desse período, do período em que aqui existiu o Quilombo dos Palmares, aquela Europa ainda era uma Europa onde, apesar de todo esse poder da Igreja Católica, professava-se religiões como o paganismo, que eram religiões que tinham vários deuses. Ora, um dos principais deuses das religiões pagãs era o carneiro e usava o chifre.